então em termos de produção, de trabalho, né? E quando a gente olha então para aquele número, a gente tem uma noção como é que anda a economia do nosso país. Se nós tivéssemos trabalhadores, né, mais afincos, mais determinados, que cumprissem bem sua responsabilidade, é possível que aquele número, e aí desconsiderando outros fatores, ele viessem a crescer. E como isso seria benéfico para a sociedade como um todo. Mas infelizmente existe, irmãos, muita gente que leva o seu trabalho de forma irresponsável. Essa irresponsabilidade se manifesta de várias maneiras, e aí observe na sua lição, na introdução, né? Há, por exemplo, pessoas que se tornam adultas, mas não querem assumir a responsabilidade de trabalhar para se manter. Apoiam-se nos pais a vida toda, sustentados por eles, agindo como adolescentes eternos, ou seja, adolescentes o tempo todo, que estão sempre debaixo das asas dos seus pais. Outros até começam a trabalhar, mas não vão adiante porque são compulsivamente irresponsáveis, né? E aí, como é que essa irresponsabilidade se manifesta? Saem mais cedo, chegam mais tarde no trabalho, faltam ao serviço por motivos fúteis, não se empenham no cumprimento de metas, né? Não se comprometem com a qualidade do produto que fabricam, enfim, não vestem a camisa da empresa que é usada por Deus para dar a Ele o sustento diário. Eu queria destacar para vocês essa última expressão aí, a empresa usada por Deus para dar ao indivíduo, para dar ao crente o sustento diário. Então, graças a Deus, todos nós aqui temos um trabalho, seja um trabalho autônomo, fazendo aquele serviçozinho lá que a gente faz, ou seja um trabalho assalariado, numa empresa. E dessas duas formas, Deus ele nos proveu os meios para que nós sejamos sustentados. Então, quando alguém age com irresponsabilidade para com o trabalho que recebeu, ele está agindo, né, contra aquilo que Deus lhe deu. Ele, em vez de fazer o trabalho bem feito, ele está agindo contra aquilo que Deus colocou na vida dele para ele ser abençoado, né? Para ele ser abençoado. Se não tem trabalho, como é que ele vai ter o alimento, né? Como é que ele vai sustentar sua família, seus filhos? Como é que ele vai pagar o plano de saúde dele, né? Como é que ele vai colocar o alimento sobre a mesa? Então, meus irmãos, aqui eu queria destacar de imediato aqui para vocês essa visão, que o trabalho é um meio que Deus nos deu para nos abençoar, para nos sustentar. E a Bíblia vai mostrar, mais adiante a gente vai ver, que quando alguém não trabalha, ele não está agindo dentro dos planos de Deus. Entenda aqui, o não trabalhar, o ser preguiçoso. Sabe aquela pessoa que não, deixa tudo cair do céu, né? Tudo vai acontecer, né? Não se move para estar envolvido no trabalho, não é isso que Deus quer. Eu lembro de uma expressão muito famosa lá de Salomão, quando ele diz o seguinte ao preguiçoso: vai ter com as formigas. Sabe por quê, né? Porque as formigas são previdentes, elas começam a trabalhar hoje já se preparando para o quê? Para o inverno. Ela junta o alimentozinho dela ali, para que quando o inverno chegar, ela não morra de fome. Então, a sabedoria que as formigas têm a ensinar é qual? Seja previdente. Comece a se mover hoje, para que lá na frente você tenha como sobreviver. Você tenha como se manter. Para que o inverno não chegue à sua vida e aí ele cause grandes males. Então, meus irmãos, a gente tem que agradecer a Deus pelo trabalho que Ele nos deu, e temos que exercê-lo com responsabilidade, porque é um meio de também agradecer a Deus, louvar a Ele pela sua bênção. É fácil perceber, meus irmãos, que a responsabilidade pessoal com o trabalho tem implicações sociais, já que a geração de emprego e renda e o produto do trabalho afetam toda a sociedade. A gente está vivendo, ou estávamos passando, né, por aquele período no pico lá da pandemia, e nós vimos, irmãos, como aquilo era preocupante, porque muitos postos de trabalho foram fechados, né? Devido àquela situação, o pessoal que trabalhava ambulante, né, teve que receber auxílio do governo para poder se manter, senão não teria como se manter. E a gente vê como é importante que a economia gire,
esteja girando e para que os recursos apareçam, para que as pessoas se envolvam no trabalho e socialmente a gente seja abençoado na sociedade, né? Então, meus irmãos, é muito importante para a sociedade, é uma bênção que todos nós estejamos trabalhando. Mas o que essa responsabilidade tem a ver com a fé cristã? Porque a gente poderia ver, como foi falado na última aula aqui, naquela divisão, aquela separação que não nos faz bem, né? Entre o sagrado e o secular. Já vocês lembram, né? O que é o sagrado? Aquilo que tem relação com as coisas de Deus. Então, alguém diz, o meu trabalho é secular, logo o meu trabalho não tem relação com Deus, é assim? Né? Não, o nosso trabalho, seja o trabalho lá na empresa, seja lá na repartição, seja lá no nosso negócio, é um trabalho que é feito para a glória de Deus. Logo, o nosso trabalho também é um exercício da nossa piedade, da nossa vocação ao Senhor. Não existe para o cristão um trabalho secular. E aí eu queria esclarecer mais uma vez para vocês, por que não existe? Não existe porque não existe nada na vida de um servo de Jesus que Deus não tenha ali a sua vontade para aquela área. Quando a gente diz assim, o meu trabalho secular, a gente está dizendo, é um trabalho que Deus não bota o dedo dele lá. É um trabalho que Deus não tem nada a dizer. E é verdade? De forma alguma. Muitas vezes no nosso trabalho, é lá o campo que Deus nos deu para a gente testemunhar, para a gente, fazendo o trabalho de forma eficiente e eficaz, né? Sermos uma bênção e o patrão olhar e dizer, que bênção esse empregado, né? Que bênção. Infelizmente a gente escuta muitos patrões aí se queixando de crentes, né? É lamentável, isso não deveria ser assim. Mas também eu encontro muito patrão elogiando crente, elogiando servos e servas de Deus que são tementes ao Senhor e que fazem bem o seu trabalho. Então, qual é a relação que existe entre trabalho e a nossa fé? Há algum sentido em dizer isso, né? Em ver essa ligação e perceber que no nosso trabalho nós temos um relacionamento com Deus? Então, é sobre isso que nós iremos falar na nossa lição de hoje. E aí nós iremos ver esses 3 aspectos aqui, né? Primeiramente, o trabalho como dever, e aí como dever nós iremos ver que a palavra do Senhor ordena para o cristão trabalhar. Pastor, não tem um lugarzinho para o cabo fazer um corpo mole, né? Ficar dependendo da igreja, né? Tem gente que é assim, viu, meus irmãos? Tem gente que é assim. Eu lembro de uma frase que uma vez eu escutei, que diz assim, que direito dado é direito difícil de ser tirado. Por quê? Porque uma vez que a pessoa começa a receber aquilo ali, ela não quer parar de receber. E às vezes, vez ou outra, tem pessoas que querem se acomodar, né? Porque às vezes recebe um auxílio, seja do governo, seja um auxílio da igreja, não querem trabalhar. E aí, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente vai ver que a palavra nos ordena que devemos trabalhar, que é algo digno, que não é um pecado mau que está sobre nós. Muito pelo contrário, é ali que vemos o quê? A provisão de Deus na nossa vida. Eu vejo, irmãos, a maneira como Deus cuida da minha família. Vocês sabem, eu tenho 3 filhos. E sustentar 3 filhos não é fácil, né? É bem desafiador. Mas eu louvo a Deus porque eu consigo ver a provisão de Deus através do trabalho que a gente faz. Esses dias aconteceu uma experiência bem interessante comigo. Eu cheguei em casa, recebi uma mensagem de um amigo e o amigo estava desesperado porque a esposa precisava fazer um exame, era em São Paulo, ela estava com alguns problemas na sua saúde e precisava fazer um exame lá e ele não tinha condições. E ele mandou então uma mensagem para mim, inclusive eu compartilhei com vocês, eu acho que vocês devem lembrar, e naquele momento Deus moveu meu coração, algo particular, algo entre eu e Deus, ajude ele. E aí eu fui lá na minha conta e eu olhei, eu digo, meu Deus, se eu tirar esse dinheiro aqui, vai fazer uma falta. Olhei para a Mirelle, conversei com a Mirelle, disse, Mirelle, olha, eu estou sentindo a inclinação de Deus para a gente contribuir com esse colega. E aí Mirelle disse, vamos. E aí na mesma hora eu fiz um Pix. Sabe aquele Pix que a gente faz assim, meu Deus, exercendo a fé. E aí
fiz o Pix lá, a gente se alegrou, disse, graças a Deus, ele agradeceu a Deus, que é muito bom quando a gente faz alguma coisa e a pessoa é uma pessoa grata, né? Tem pessoa que é ingrata, irmãos, e como isso trava para a gente poder abençoar mais. Aí foi o que aconteceu. Quando foi no outro dia, irmãos, eu nunca recebi tanta Bíblia para fazer a capa como a gente recebeu no outro dia. Aí eu lembro que era a gente em casa, a cigarra tocando o tempo todo. Plim, pastor, a Bíblia veio de Santa Cruz, pastor, a Bíblia veio de Caruaru, a Bíblia veio de tal lugar, e vi o povo trazendo Bíblia de longe, viu? Aí eu olhei para a Mirelle e disse, Mirelle, tu está vendo? Aí Mirelle disse, tu é Deus. Ela disse, é Deus fazendo a provisão. Então, meus irmãos, provisão através do trabalho. Eu dei lá e vou esperar cair do céu? Não, Deus vai me dar mais trabalho, e eu vejo a provisão dele no trabalho que ele me dá. Então o trabalho não é maldição. Agora, maldição é um crente preguiçoso no nosso meio, que não quer trabalhar, quer vida mole, né, quer tudo facinho, aí se torna problemático. Então a gente vai ver primeiramente que trabalhar é um dever por quê? Porque a Bíblia nos orienta a trabalhar. A Bíblia não manda ninguém ser preguiçoso. Paulo, quando escreveu aos crentes de Tessalonicenses, sabe o que foi que Paulo disse? Ele diz bem assim, olha, quem não quer trabalhar, também não coma. Quer vida mole, não quer, quer tudo caindo do céu, mil maravilhas, também não vai comer, certo? Aí pronto. Porque o trabalho é um meio de Deus nos sustentar, uma provisão da parte de Deus. Então, além disso, também iremos ver aqui que o trabalho, meus irmãos, é uma atividade divina, né? Divina por quê? Porque o próprio Deus é que trabalha. Você olha lá para a criação do mundo, o que é que Deus está fazendo lá na criação? Trabalhando. Deus se revela a nós como um Deus trabalhador, o Deus que está lá criando as coisas, fazendo as coisas de forma ativa, trabalhando. Diz também que Ele, no sétimo dia, gozou, descansou, né, usufruindo assim daquilo que havia trabalhado, daquilo que havia feito. Detalhe, será que Deus só trabalhou lá e depois ficou descansando, sem fazer nada? Não. Meus irmãos, um pardal não cai do céu sem a vontade de Deus. Você acha que Deus não está trabalhando? Não? Tá. Deus está trabalhando em ordenar que cada célula do seu corpo aqui funcione de forma ordenada e que tudo aconteça de acordo com a vontade dEle. Então, olhando para Deus, a gente vê o que em Deus? Que o nosso Deus é Deus trabalhador, né? Que o nosso Deus não é um Deus, embora seja o Senhor dos céus e da terra, do universo, Ele não fica parado. Ele está trabalhando, Ele está agindo. Então, como filhos de Deus, seguidores e imitadores de Deus, a gente não pode ficar parado. Então, Ele nos dá essa grande lição, que a gente precisa aprender com Ele. E, por fim, a gente vai ver aqui que o trabalho como atividade amaldiçoada. Aí você diz, oxe, pastor, então Deus é o Deus que nos ordena trabalhar, Deus é o Deus que está trabalhando e tem um trabalho amaldiçoado? Tem ou não tem, irmãos? Tem. Embora trabalhemos e com o pecado no mundo ou sem um pecado no mundo, nós iríamos trabalhar, certo? Se você observar, abra sua Bíblia aí comigo, e é importante que eu vou falar agora, para que você não ache que o trabalho é algo do pecado, né? Eu acho que o nosso irmão Pedro, na semana passada, já tocou no assunto, mas veja aí Gênesis, capítulo 2, versículo 15, e eu queria que você, Gênesis 2, versículo 15, por favor, quem encontrou pode ler. O homem tinha caído aí no pecado, quando essas palavras foram ditas? Não, o homem ainda estava no seu estado, né, de perfeição, total comunhão com Deus, gozando as bênçãos lá no jardim do Éden, mas o texto aqui já diz que o quê? Que Deus tomou o homem e o colocou no jardim para cultivar o jardim. O que é que a gente vê aqui já?
O homem, como criado à imagem e semelhança de Deus, é um homem criado para trabalhar. Trabalhar. Então, antes de dizermos o trabalho só veio existir porque o homem pecou, não. Antes do homem pecar, o trabalho já existia. O trabalho já existia. Agora, quando o homem peca, o que é que diz o texto lá de Gênesis que nós lemos inicialmente? Veja aí novamente no capítulo 3, versículo 17. Por favor. Pode ler? O 3,17. Gênesis 3,17. O que foi que aconteceu quando o homem pecou? A terra foi amaldiçoada. Então, o primeiro trabalho que se tem notícia é o trabalho da agricultura. Então, Adão plantava e colhia, né? Semeava na terra e colhia. O que o texto aqui nos deixa nas entrelinhas é que este trabalho realizado por Adão era um trabalho fácil de ser realizado. Era um trabalho que não trazia sobre ele um grande desgaste, peso. Mas quando o pecado entra no mundo, o que é que acontece? Se o homem deixa de plantar, vou dar um exemplo aqui para você, né? Você tem lá no seu quintal um pedacinho de terra e você passa 6 meses sem mexer naquela terra. O que é que vai acontecer se estiver chovendo assim, como está chovendo aqui agora? Vai crescer mato. Simplesmente o mato vai crescer, e se você quiser usar aquele pedacinho de terra para plantar, você vai sofrer, porque você vai ter que arrancar o mato todinho, né? Então, o texto diz que espinhos e abrolhos, que são ervas daninhas, começaram a crescer na terra para dificultar o trabalho do homem. E por que essas ervas daninhas crescem sobre a terra? Por conta do pecado. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Quando o homem peca, a terra sofre a maldição. Então, o homem continua trabalhando, mas agora ficou difícil. Por quê? Porque o homem, se ele não cuidar da terra, não arar a terra, vai crescer árvores frutíferas? Vai crescer um pé de banana lá no seu quintal, se você não cuidar daquela área ali e deixar lá? Não vai. Vai crescer ervas daninhas, que vão te dar trabalho. E quando crescer, você vai lembrar, está vendo foi que o pecado causou na terra? Você está entendendo como a Bíblia, ela explica, irmãos, tanta coisa, né, que está diante dos nossos olhos e a gente não entende bem por que as coisas são daquela forma. Então, lá no seu quintal, lá no seu jardim, está crescendo espinhos e abrolhos por conta da maldição do pecado, que veio sobre o homem que pecou, né, e veio também sobre a terra. O homem agora passou a trabalhar mais. Quando nós falamos aqui de atividade amaldiçoada, né? Essa atividade aqui amaldiçoada é uma amaldiçoada por quê? Porque o trabalho que nós realizamos hoje, seja um trabalho na terra ou um trabalho lá no escritório, é um trabalho que a gente precisa lembrar, vai ser exercido a duras penas, né? Vamos nos desgastar. Vamos ficar cansados. A gente sai para trabalhar, aí pega um ônibus, né? Já sai de manhã, já aquela coisa ali, aí voltamos no final do dia extremamente cansados, né? E aí a gente tem que lembrar do que foi que o pecado causou, porque qualquer trabalho realizado aqui será realizado com peso. E a gente não pode esquecer de que esse trabalho realizado com peso, embora nós precisamos trabalhar, ele só é realizado com peso por conta do pecado. E aí, o que é que o crente deve pensar então, uma vez que ele trabalha num trabalho que está ali envolvido pela maldição do pecado? Ele precisa redimir o trabalho.
Aí pastor, como é que isso acontece? Essa questão de redimir o trabalho. O que é redimir o trabalho? É trazer o trabalho para o seu estado como Deus assim o quis. Qual é o trabalho como Deus o quis inicialmente? Que fosse um trabalho realizado de uma forma bem feita, né? E que o pecado ele não prevalecesse naquilo que a gente faz. Vou dar aqui um exemplo para você. A pessoa lá, vou botar aqui o nome, Joaninha. Joaninha, ela é uma trabalhadora, ela trabalha como assistente de auxiliar, serviços gerais. E toda vez que ela vai fazer o trabalho dela, ela percebe que é muito grande lá a empresa. O que é que ela faz? Ela pega o lixo que está lá e ela encontrou um lugarzinho lá que todas as vezes ela joga o lixo lá e esconde aquele lixo da vista do seu patrão. E aí o patrão passa, olha e diz, como está limpo tudo aqui, só que Joaninha, muito esperta, o que ela fez? Ela jogou o lixo lá naquele lugar que está distante dos olhos do seu patrão. E ela começou a fazer isso, ela vai jogando. Aparentemente o trabalho está bem feito, o seu patrão poderia olhar para ela e Joaninha como crente, poderia receber o seguinte elogio, essa crente trabalha bem. Só que tem um problema, Joaninha não redimiu o trabalho dela. Por quê? Porque ela fez o trabalho, ela deixou limpo aquilo que está aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus não, porque Deus está vendo que ela não está fazendo o trabalho bem feito. E aí o que é que acontece? Como vai aparecer o problema cedo ou tarde, de tanto acumular o lixo lá embaixo do tapete ou em qualquer outra parte, começou a criar bicho, ratos começaram a aparecer. E daqui a pouco o patrão começou a ficar preocupado. Como é que ela limpa tão bem, mas começa a aparecer tanta barata e tanto rato? Por que isso acontece? Porque ela não redimiu o seu trabalho para Deus. Ela fez um trabalho para tapear, para que o patrão visse ali e dissesse, tá bom, mas ela não fez como deveria ter feito para Deus. Então, ela se deixou levar pelo quê? Pela maldição que há no trabalho. O trabalho é duro. Ela sabia que tinha muita coisa para fazer. E ao invés de vencer a maldição do pecado, ela se deixou levar fazendo a coisa na meia boca para agradar o homem e não para agradar a Deus. Eu pergunto a vocês, será que isso aqui é só uma ilustração ou a gente vê isso muito por aí? Será que a gente vê a coisa com mais frequência do que a gente imagina? Tem muita gente que procura sempre o caminho mais o atalho, né? Meus irmãos, Deus ele quer que nós façamos o trabalho, que nós venhamos a redimir o trabalho, né? Colocando debaixo da vontade dele. Então, dito isso aqui, vamos agora entender ali a partir das lições, cada parte dessa, né? Primeiramente, o trabalho como dever. No cristianismo não existe lugar para uma vida marcada pela ociosidade. O que é que diz 2 Tessalonicenses 3, versículo 10? Por favor, alguém leia. 2 Tessalonicenses, pode olhar para o telão aqui e ler, tá bom? 2 Tessalonicenses, capítulo 3 e 10. Apareceu? 2 Tessalonicenses 3, 10. Por favor, Jéssica. Percebam que Paulo está dizendo aí, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Isso é o que? Mandamento. Instrução que Deus está dando à sua igreja por meio do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né, sendo instrumento de Deus para falar à igreja. Mandamento, não quer trabalhar, também não coma. Meus irmãos, a gente vê nas Escrituras que o trabalho é o meio pelo qual Deus, o Senhor, ordinariamente dá o sustento diário aos seus servos. Ele é soberanamente livre para nos sustentar do modo como determinar. Um exemplo disso é o modo milagroso como Elias foi alimentado junto ao ribeiro de Querite, quando o Senhor mandou que corvos levassem para ele pão e carne, pela manhã e à tarde. Lembra dessa história? Deus provendo o alimento para Elias. Tem gente que quer ser um Elias, sempre.
Está sempre pedindo ao Senhor: Senhor, manda um corvo. Deus abre lá uma porta de trabalho, né? Mas Ele quer que os corvos o alimentem, né? Está lá o quintal para ser limpado, mas Ele prefere ficar em casa esperando que caia do céu, né? Que algum corvo solte lá do céu uma feira básica para Ele, né? Tem gente que é assim, meus irmãos. Infelizmente, isso aí, essa preguiça não condiz com a vida de um cristão. Elias, ele foi alimentado assim por um bom tempo. Certamente Deus é poderoso para fazer o mesmo com quem Ele quiser e pelo tempo que Ele desejar. Às vezes tem pessoas que, por sua necessidade, são de fato, não por corvos, mas por outros crentes, ajudados e auxiliados. Eu acho que o papel da igreja na assistência social é muito importante, irmãos. Às vezes aqui na nossa igreja tem irmãos que estão numa situação que eles, não é por uma opção deles, é por uma condição física, né? Nós tínhamos um caso aqui de uma pessoa que tinha um problema seríssimo, né? E não podia se sustentar, né? Não podia, tinha seus filhos, e a igreja ajudava, auxiliava lá com feira, até que a pessoa um dia conseguiu se estabilizar, conseguiu a aposentadoria e, graças a Deus, vive hoje sem tantas dificuldades. Então, meus irmãos, nesses casos, a assistência social da igreja é muito importante, e aí entra aqui o papel dos corvos de Deus, né? Mas isso aqui não é um modo ordinário. Eu vou me apoiar na igreja, porque agora eu não preciso mais trabalhar, e a igreja agora vai me sustentar. Não é, meus irmãos, um meio ordinário. Esse sustento é um meio extraordinário que Deus usa na igreja para sustentar aqueles que precisam. Qualquer um de nós aqui, se um dia precisar, a igreja tem esse dever diante de Deus. Tendo condições, a gente tem que ajudar. Tá bom? Meus irmãos, Deus é soberano para fazer isso, né? Até mesmo para nos sustentar com o maná que cai do céu, como fez lá com os israelitas, quando eles atravessavam rumo à terra de Canaã. No entanto, observe isso aí, se você puder sublinhar, tá bom? No entanto, em sua liberdade soberana, o Senhor decidiu usar o trabalho como meio ordinário pelo qual Ele nos sustenta. Então, qual é o meio ordinário que eu agradeço e você agradece a Deus, né? E vemos nisso o sustento de Deus na nossa vida, na vida da nossa família? O trabalho que temos. Então Deus decide, no meu caso, me ajudar lá, fazendo as provisões lá das Bíblias, mandando o aluno lá para a minha escola. Então, a gente é abençoado quando a gente vê isso, né? Porque Deus está nos dando trabalho. Não é porque Deus colocou lá as Bíblias, colocou alunos, que eu vou ficar agora com as pernas para o ar. Pelo contrário, agora é que eu vou trabalhar. E nós vamos trabalhar agradecendo a Deus, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem feito a provisão. O Senhor tem nos dado condições da gente poder se manter. Então, é uma mudança de perspectiva, irmãos. É uma mudança de perspectiva para quem acha que trabalho é maldição. Trabalho é bênção do Senhor, e a gente tem que olhar para o trabalho de uma forma a agradar ao nosso Deus. Essa decisão de Deus, que é nos dar o trabalho como meio ordinário para o nosso sustento, é vista imediatamente após a queda. Veja o que diz aí Gênesis 3,19. Por favor, meus irmãos, quem encontrar pode ler. Gênesis 3,19. Olha aí o início do texto, irmã Elizabeth, né? Diz assim, ó: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. No suor do teu rosto. Lembra lá, o homem peca, espinheiros começam a crescer, eles vão ter que limpar agora os espinhos, vão ter mais trabalho. Se não tivesse pecado, eu imagino assim, iria nascer pé de banana aqui, pé de caju ali, pé de melancia de um lado, do outro, nada de espinhos e só frutos nascendo da terra, e o homem gozando desses frutos. Mas aí o pecado vem, aí em vez do homem ver nascendo pé de melancia, está lá o pé de carrapicho,
de espinho, o abrolho vai nascendo, capim do lado, e o cabo olha assim, meu Deus, tenho que trabalhar. Aí vai começar a limpar a terra para poder semear e assim colher, né, para poder se alimentar. Então, o texto diz, você não vai parar de trabalhar, vai comer, agora vai comer do suor do seu rosto. Se você não trabalhar, não come. Se você não plantar, você não vai colher aquilo que você está plantando. Não nasce semente do nada. Se você deixar lá no quintal e não tiver nada plantado, vai nascer só o quê? Espinheiro, capim, erva daninha. Meus irmãos, lembre-se, porém, de que o dever cristão não se limita ao seu sustento próprio. E aqui eu destaco isso. O trabalho, embora sirva ao sustento das nossas famílias, ao nosso sustento, esse trabalho ele também precisa ser o quê? Bênção na vida das pessoas com quem nós convivemos. E essa bênção, ela começa como? Ela começa primeiramente na nossa família e aí se estende para os de fora. Porque às vezes pode acontecer alguém achar que a gente abençoa os de fora e despreza os de dentro da casa, né? Não pode, não é essa a ordem de Deus. Quer ver? Veja o que diz 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Quem encontrou pode ler. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Diga aí, é pior do que o descrente. Você vê lá seu filho, sua nora, sua sogra, seu esposo, sua esposa, passando necessidade, aí você não ajuda ele, né? Você pensa até em ajudar os de fora, não ajuda ele. Ele diz, está negando a fé. Como é que você pode deixar de ajudar o que é da sua casa? Para com ele, você tem a obrigação diante de Deus, né? E ali é um meio de testemunhar da fé. Além de nos dizer que nós temos o dever de trabalhar para obter o sustento próprio, Paulo também nos diz como esse trabalho ele deve ser feito. E aí veja o que diz agora, Colossenses capítulo 3, versículo 23. Aqui agora ele vai se dirigir aos servos. O que é que diz? Eu vou ler, tá bom? Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Voltando aqui ao exemplo lá da Joaninhazinha que eu estava falando aqui daquela mulher. Ela botando o lixo debaixo do tapete, ela estava fazendo para quem? Para homens. Estava tentando agradar homens. Mas aquele que limpa tudo e que faz o seu trabalho bem feito, a motivação deve estar em Deus. Fazer para Deus, é um ato de devoção a Deus, é o motivo que nos leva a fazer o que nós estamos para fazer. Deixa eu fazer aqui uma observação. Vocês sabem qual é o maior problema quando a gente muitas vezes tem que chamar alguém para trabalhar e fazer algo por nós? Está nas motivações. Uma pessoa que trabalha só por dinheiro, irmãos, em algum momento o trabalho dela vai ser danificado, vai ser prejudicado. Porque uma hora o salário não vai atender às necessidades dela, uma hora ela vai ser tentada a querer ganhar mais dinheiro e deixar o trabalho que está fazendo do lado. Então, a motivação para o cristão deve ser o Senhor. E Deus vai fazer do pouco, que pode ser pouco para você, né, muito. Deus vai multiplicar na sua casa aquilo que o dinheiro que você tem ganhado pelo trabalho devoto a Deus. Eu tenho como exemplo lá na minha casa minha mãe. Depois que meu pai ele saiu do Banco do Brasil, e aí a gente enfrentou um período muito difícil financeiramente, na época que a gente morava lá com ela. Minha mãe era professora do Estado, terminou como professora aposentada, e na época a professora do Estado ela ganhava o quê? Ganhava era o equivalente a um salário mínimo e meio, mas para sustentar 8 pessoas, porque meu pai não podia, devido a alguns problemas de saúde, trabalhar na época. E aí, o que é que acontecia, irmãos? Eu até hoje me pergunto como é que minha mãe fazia aquilo, porque com o que ela ganhava, ela pagava feira, água, luz,
Os irmãos podem fazer o recolhimento aí. Água, luz, pagava tudo e nos dava condição de viver assim tranquilamente. Não tem como não ver a provisão de Deus no pouco não, meus irmãos. Não tem como a gente não olhar e dizer assim, era Deus que sustentava a gente, era Deus. Então eu via minha mãe com muita fé, sempre fiel ao Senhor, né, fazendo aquilo que um cristão de fato deve fazer, e Deus abençoava de forma tremenda. Então, fazer com a motivação correta, meus irmãos, a gente vai estar debaixo da bênção de Deus, e o pouco vai se transformar em muito. Josélia, pega aqui, por favor. Ok, meus irmãos? Então, este é o primeiro ponto. Os irmãos têm mais gostaria de falar alguma coisa nesse primeiro ponto? Tem muita coisa aqui, mas a gente não vai, vamos passar para o ponto 2, para não ficar muito longo, tá bom? Até aí tudo tranquilo, irmãos? Querem fazer alguma observação? Não? Então vamos prosseguir. Vamos agora ver o trabalho como atividade divina. Veja aí o ponto 2 da nossa lição. A Escritura menciona muitas e muitas vezes as atividades realizadas por Deus. Aí nós encontramos lá em Gênesis capítulo 1, o quê? Que Deus fazendo as coisas. Repare que Deus, ao terminar a sua obra, Ele olha para o resultado do seu trabalho, né, e sente prazer no trabalho que Ele realizou. O que é que diz aí em Gênesis capítulo 1, 31? O que é que diz? Deus olha para o trabalho que Ele realizou e o que é que Ele julga? Top. O trabalho é bom mesmo, foi perfeito, tudo tranquilo aqui, tudo bem feito. Meus irmãos, aprenda com Deus. Você tem que ter critérios para olhar para o seu trabalho e dizer, foi bem feito. O que eu fiz aqui foi o melhor. Deus olha para o seu trabalho e diz, tudo que foi feito foi bom. Tudo foi bom, não tem nada de faltando aqui, está tudo perfeito. Meus irmãos, observe, porém, uma coisa, que a obra de Deus, ela não foi encerrada no fim do 6º dia, na criação. O Salmo de número 104 diz, né, quantas coisas Deus faz por nós diariamente. Então Deus está trabalhando, não trabalhou só lá no início da criação, Ele está constantemente trabalhando. Não é um Deus ocioso, um Deus estático, é um Deus que está constantemente em trabalho. Ele cria as fontes, Ele alimenta os animais do campo, Ele rega os montes, faz crescer a relva, Ele planeja, cria, molda a realidade em seus mínimos detalhes. Então nós temos aqui nós temos um Deus trabalhador. É comum nós encontrarmos aqueles que pensam que Deus criou o mundo, estabeleceu leis e regras e se afastou dele, né, deixando que sua criação seguisse o seu próprio curso. Isso aqui no período do iluminismo havia uma perspectiva acerca dessa relação de Deus com a criação chamada deísta, que dizia que Deus era como um grande relojoeiro, que dá corda ao relógio e deixa ele funcionar de acordo com as leis da natureza. E com isso alguns defendiam então que Deus estava completamente ausente da criação. Nós não cremos assim. Deus é um Deus que está na criação. Todas as coisas são sustentadas por Ele. Todas as coisas são sustentadas por Ele. Né? E todas as coisas vão ter o seu tempo, tem o seu tempo determinado pelo nosso Senhor. Meus irmãos, na Escritura, Deus muitas vezes também é representado com atividades que Ele realiza. Por exemplo, a gente não vai ler todos porque não dá tempo, mas aí depois vocês em casa podem consultar. Primeiro, jardineiro, oleiro, pastor, agricultor, juiz e legislador, rei, homem de guerra, arquiteto, edificador, médico, ou seja, são todas atribuições dadas a Deus. Então Deus não é um ser
parado, estático. É um Deus que trabalha e que se revela como trabalhador, aquele que faz as coisas. Meus irmãos, todas essas descrições são metáforas que apontam para a atividade que Deus realiza em e para a sua criação. Se o próprio Deus trabalha, podemos afirmar com isso duas certezas. Veja aí na sua lição. Primeira delas, o trabalho em si não é algo mal, né? Então, se Deus trabalha, o trabalho em si não pode ser considerado por nós como algo mal por si só. Segundo, considerando que Deus é o mais elevado modelo de virtude que existe, nós podemos concluir que devemos imitá-lo em seu trabalho. Então, se é a Deus que nós servimos e Ele é Deus trabalhador, se queremos ser bênção de Deus, manifestação de Deus, precisamos seguir o exemplo dele. O exemplo dele. Conta-se uma história na época do século XVI de um marceneiro que fazia cadeiras e ele levava as suas cadeiras para vender no mercado. E todo mundo só queria comprar as cadeiras desse marceneiro. As pessoas chegavam no mercado e a primeira coisa que eles notavam era o seguinte: por que tantas cadeiras aqui, de tantas cadeiras que tem aqui, todo mundo vendendo cadeira, todo mundo só quer a cadeira desse marceneiro? E aí, certa pessoa, ouvindo isso, esse questionamento, né, chamou o indivíduo e, ao chegar próximo da cadeira dele, ele pegou a cadeira, levantou essa cadeira e mostrou o fundo da cadeira. Aquela pessoa, ao olhar para o fundo da cadeira, percebeu que, com a mesma delicadeza e perfeição que ele fazia naquilo que era visível, naquilo que era distante dos olhos, ele também fazia da mesma forma. E ao perguntar qual era a motivação para isso, era porque era para a glória de Deus. O seu trabalho não era feito para os homens, seu trabalho era feito para a glória de Deus. Meus irmãos, isso revela, né, o quanto nós precisamos olhar diferente para o trabalho que a gente realiza, né? Seja no seu trabalho lá, sozinho, como autônomo, seja no seu trabalho na empresa, seja no seu trabalho numa repartição pública, nós precisamos fazer da melhor forma possível, porque nós ali estamos imitando o Deus que é trabalhador. A Escritura ensina que Jesus também trabalha com prazer. Ele diz lá em João capítulo 4, versículo 34, diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ou seja, o que é que Jesus está dizendo aqui? Ele está trabalhando, realizar a obra, é um ato, é um trabalho que está sendo feito. Ele ainda diz lá em João 5,17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então não tem como a gente, como cristãos, acharmos que não devemos trabalhar. Eu ainda quero destacar nesse ponto 2, aqui na página 7, quando ele diz assim: quando trabalhamos corretamente, Ele nos fortalece, Deus, né? Quando desempenhamos as atividades para as quais somos capacitados por Deus, elas não nos levam à exaustão, mas a um sentimento de realização profissional, que serve de bênção para nós e para a nossa sociedade. As horas voam e o trabalho se torna um modo de colaboração entre nós e Deus. Olha como é diferente a sensação de estar fazendo o que você está fazendo para a glória do Senhor. É muito diferente daquele que trabalha por dinheiro, né? A pessoa adoece, está ali definhando, morrendo naquilo que está fazendo. Mas quem encontrou a sua vocação, quem está trabalhando naquilo que Deus lhe deu, né? E eu diria mais, quem tem um privilégio também, né? De poder fazer aquilo que ama, né? Ele não está trabalhando na exaustão, ele está se divertindo. Eu acho que é uma sensação que eu sinto quando eu estou pregando aqui para vocês. Eu tenho prazer nisso, eu sei que Deus me chamou para isso. Então, para mim, por mais que eu chegue em casa lá, às vezes, com as cordas vocais cansadas, o corpo exausto, né? Eu sei, isso aqui, irmãos, me fortalece, isso aqui é uma bênção na minha vida. Então, a gente cumpre a nossa vocação, né? E aí tudo se torna uma bênção naquilo que a gente faz. Eu sei que às vezes, por um motivo de força maior,
Alguns não podem trabalhar naquilo que gostam. Conversava com um jovem essa semana agora, e ele dizia para mim: pastor, eu estou fazendo tal curso. Eu perguntei: você tem certeza que essa é a sua vocação? Ele disse: não, pastor, mas dá muito dinheiro lá. Eu disse: não, na pergunta não é se dá dinheiro, a pergunta é se a sua vocação é essa. Porque você pode até ganhar dinheiro, mas está num trabalho que não te dá o prazer. E quando você só trabalha por dinheiro, chega um certo momento, você perde aquele brilho. Fica aquela coisa cansativa. Você fazia de tudo, se pudesse, nem pisava lá, nem chegava lá perto. Eu acho que se eu fosse seguir a carreira de administrador, eu sou formado em administração, e tive a oportunidade de trabalhar por um período num banco, sentado em frente a um computador. Meus irmãos, que coisa chata! Eu saía de lá e dizia: meu Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, não me deixa seguir nesse caminho. Porque era um trabalho, assim, para muita gente, talvez fosse a coisa mais confortável, um ar-condicionado, em frente ao computador, só trabalhando com planilha aqui, planilha ali, dando telefonema. Meus irmãos, eu não fui chamado para isso, não. Meu negócio é gente, meu negócio tem que ser criativo, meu negócio é estar com pessoas, enfrentando lutas, pastoreando, ensinando, estudando, para ensinar outros a palavra do Senhor. E aí, irmãos, eu percebi, Deus me mostrou posteriormente, que o meu lugar era aqui. A administração na minha vida é uma bênção. Na minha vida hoje, eu aprendi muita coisa com o curso que eu fiz. Uso aqui na igreja, uso na minha vida doméstica, pessoal, mas para viver nessa carreira aí eu não seria feliz. Eu poderia até ganhar muito dinheiro, mas eu não seria feliz. Então a gente precisa encontrar no nosso trabalho a nossa vocação. Porque a gente vai trabalhar com prazer, né, irmão João? Mexendo lá com pedra. O irmão João trabalhou tanto tempo mexendo com pedra, uma alegria, né? Fazia aquilo. Eu lembro que o senhor doente ainda, mas estava lá, às vezes agarrado, fazendo uma coisa e outra. É a vocação, irmãos, é a vocação. E aí a gente encara realmente o trabalho, não como um peso da maldição, mas como uma grande bênção da parte de Deus. E para a gente encerrar, aqui na página 7 ainda, né? Diz assim: mas o trabalho não é perfeito, né? Como o nosso texto básico ensina, ele foi amaldiçoado por Deus por causa do pecado humano. Aí já falamos aqui, antes do pecado, o trabalho só produzia o quê? Alegrias, né? Depois do pecado, ele conserva a característica de ser o meio pelo qual Deus nos dá o sustento, mas agora é acompanhado de quê? De fadiga e suor, como diz o texto: maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Não é assim que diz? É aqui que o Gênesis mostra. Então, o trabalho continua, mas agora tem o peso da maldição. Meus irmãos, você já percebeu que algumas vezes a maior parte do nosso trabalho consiste em grande esforço para superar os efeitos da queda? Já perceberam isso? Vou dar um exemplo aqui, me permitam. Gesso e Josélia, né? Vocês já perceberam quanta dor de cabeça é administrar uma empresa? E essas dores de cabeça surgem, na sua grande maioria, por conta do efeito do pecado? Você tem que cuidar de pessoas lá que às vezes estão fazendo coisa errada, que estão lá buscando uma maneira equivocada de fazer a coisa, né? Lá no nosso trabalho, está lá você ajeitando, né, Marconi? Lá cuidando lá do ar-condicionado, alguma coisa. Aí você percebe que as pessoas maliciosamente vão lá e acabam usando de forma errada aquilo ali. E você fica: como é que a pessoa usou isso aqui dessa forma? O que é que faz? Faz o trabalho mais pesado para você. E por quê? Porque o efeito do pecado no coração daquela pessoa levou ele a te dar mais fadiga, a fazer você trabalhar de forma mais pesada. Então, no trabalho, meus irmãos, o pecado faz isso. Não tem para onde correr. Qualquer trabalho que você faz, né, Eliane? Você lembrar que está lá, você está trabalhando às vezes em conjunto com uma pessoa e você poderia ser paz e amor tranquilo, mas aí o pecado está lá agindo e tornando o teu trabalho difícil, pesado. Então, no trabalho, a gente inevitavelmente vai ter que encarar aí o peso que essa maldição trouxe, né? E aí não só sobre a terra, mas todo o trabalho realizado. E aí, como diz aqui, na fadiga, pela fadiga e pelo suor, nós comeremos então o fruto do nosso trabalho.
Meus irmãos, e aí a gente tem que o quê? Tem que buscar redimir esse trabalho. Como falamos aqui, o que é redimir o trabalho? É naquilo que Deus nos vocacionou, um trabalho que recebemos, fazer da melhor forma possível, a fim de atenuar o efeito do pecado. Aí eu vou dizer uma coisa que para muita gente é estranho. Lá no céu a gente vai trabalhar, viu? Ninguém vai ficar lá ocioso, chegar lá, sombra e água fresca, né? Só cantando. Tem gente que pensa assim, chegar lá no céu eu vou ficar só cantando. Você não vai ficar só cantando lá no céu, não. Você vai trabalhar e muito. Mas aí vai ser um trabalho com alegria. O pecado não mais existirá, meus irmãos. A gente não vai estar mais aquele suor. Eu imagino uma coisa mais ou menos o seguinte: a gente está lá vivendo para Deus, em comunhão com Deus. Aí eu chego no quintal de casa e olho e digo: eita, está crescendo aqui um pé de morango, ó. Eita, está crescendo outro ali, um pé de melancia, e cada morango, cada melancia bem docinho, e nós iremos agradecer assim: Senhor, muito obrigado por nos dar esse privilégio, por nos estar nessa terra onde não existe mais espinheiros nascendo do solo, né? E a gente vai então se alegrar com tudo que Deus vai nos dar, nos dando sustento, né? Então, meus irmãos, não é estranho, não é estranho, lá no céu ninguém vai ter trabalho. Vai ter sim, graças a Deus por isso, né? Meus irmãos, além desses efeitos da queda sobre o trabalho, também temos que lidar com os efeitos da queda no trabalhador. É aí que entra aquela história do conviver com pessoas que trabalham conosco, que também estão sob o efeito do pecado. E aí que torna o pecado da gente mais difícil. Sabe aquele pá que vive puxando o tapete? Esses dias conversava com alguém que dizia para mim assim: infelizmente, há pessoas no trabalho que estão lá e naquela guerra, naquela competição orgulhosa e infernal também, vivem tentando pisar na cabeça do outro para tentar subir. E tem gente assim, meus irmãos. Um escritor cristão, né, em suas reflexões, o C.S. Lewis, ele diz que onde há espírito de competição, ali há todo um clima infernal e demoníaco. Sabe por quê? Porque a competição é gerada pelo orgulho. Eu tenho que ser superior a você. E quando essa é a motivação do coração, o diabo encontra uma porta escancarada para pisar na cabeça dos outros, para humilhar os outros. Então o ideal é que haja humildade, como a palavra nos ensina. Considere o outro superior a ti mesmo. Imagine um trabalho onde todo mundo considera o outro superior a si mesmo. Imagine lá na sua empresa, se todo mundo olhasse um para o outro e dissesse: eu sou teu servo, tu és superior a mim. Como seria diferente, né, irmãos? Como seria diferente? O problema é que não é assim que funciona. Pela maldição do pecado, o que é que acontece? Chega lá, o seu pai vai estar trabalhando com você, vai lhe dar um abraço e uma facada nas costas. E a gente precisa estar atentos aí a este efeito que está atuando aí no nosso trabalho. Para a gente encerrar, meus irmãos, muitas vezes há confusão sobre quais são os objetivos do nosso trabalho. Qual é o objetivo do trabalho, irmãos? É ganhar dinheiro? É sermos reconhecidos pelos homens? O objetivo maior do nosso trabalho é a glória de Deus. Como diz Paulo: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, quando trabalhamos para a glória de Deus, meus irmãos, nós estamos redimindo o trabalho. Nós estamos afastando e atenuando o efeito do pecado nos nossos relacionamentos. E os resultados virão? Com certeza, com certeza. Como é bom você ter um trabalhador crente. Como é bom. Eu falo aqui pela igreja, né? Assim, Eduardo está ali, mas Eduardo é um exemplo de integridade. Exemplo de integridade. Eduardo, às vezes, tem irmãos que perdem coisa aqui dentro da igreja, aí pode ir para ele, pode perguntar a ele: Eduardo, você viu isso aqui? E ele vai dizer para você. Às vezes ele chega lá em casa: pastor, eu tenho um negócio para lhe entregar. E eu digo: que foi, Eduardo? Aí ele diz bem assim: foi 25 centavos que faltou, que sobrou do troco, não sei lá das quantas, não sei quando que eu comprei. Eu digo: rapaz, me dê, me dá. Por que isso, irmãos? Ser fiel no pouco, né? Ser fiel no pouco. E ele então
age com integridade, né? Para a glória de Deus. Ele é pecador? Eu sei muito bem disso. Mas Deus tem concedido essa graça a ele para ele executar o trabalho dele com muita integridade. E isso é uma bênção. Isso me dá você não imagina como eu me sinto aliviado nem saber que ele cuida aqui dessa parte da organização da igreja, né, de uma forma muito boa. Você chega aqui, você não vê um lixo dentro da igreja, tudo limpinho, tudo organizadinho, está sempre aqui cumprindo o horário dele, né? Tudo que eu peço, Eduardo, assim, ele faz com o maior carinho, às vezes faz melhor do que eu peço. Eu digo, Eduardo, essa semana, eu disse, Eduardo, compra tal coisa, que eram uns saquinhos que a gente estava precisando. Aí ele foi lá, comprou logo um monte de saco, e eu digo, Eduardo, compra, ele vai, ele é previdente, né? Já fica vendo lá na frente a possibilidade do uso. Então, eu só tenho a agradecer pela vida de um trabalhador cristão, de verdade, né? E a minha oração é que você também seja um modelo assim, né? Como eu também desejo ser, quero ser, tenho buscado da parte do Senhor ser esse trabalhador. E aí, para finalizar, trabalho não é maldição para o cristão. Trabalho é um meio de glorificar a Deus e um meio também de nós exercitarmos a nossa fé, redimindo os efeitos do pecado nele, fazendo para a glória do Senhor aquilo que Deus nos deu para fazer. Então, que Deus nos ajude em nome de Jesus. Amém? Alguma pergunta, alguma colocação? Amém. Mas é assim. Pois é. Uhum. Mas, e deixa eu lhe dizer mais, quem mandou não foi o irmão não, foi Deus.